Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Programa de Interpretação para quem quer medicina no Enem. E nesse programa a gente vai conversar sobre atalhos e obstáculos que vão fazer com que você atinja pelo menos 801 pontos em matemática e passe para a medicina, para que você possa passar a medicina no Enem. E aqui a gente vai ensinar sobre... Nesse programa a gente fala sobre o principal fator que vai contribuir para que você consiga ultrapassar 801 pontos, que é justamente a interpretação de questões de matemática. Bom, eu sou o Marlos Menezes e nesse episódio, que aliás é o segundo episódio desse programa, eu quero falar sobre um assunto que muitos alunos comentam, que é o seguinte: ler livros e fazer exercícios não melhora ou melhora a minha interpretação de questões de matemática para o Enem. A primeira coisa que eu queria debater ou conversar aqui com você é o seguinte: que livros seriam esses que você gostaria de ler? Bom, eu imagino que esses livros sejam livros de matemática, né? Porque a gente está falando aqui de matemática para quem quer medicina lá no Enem. Então, olha só, se você quer ler livros de matemática e fazer uma série de exercícios que você está querendo para você melhorar a sua interpretação. E o problema é o seguinte: se você ler esses livros de matemática, quanto tempo você acha que demoraria para obter um determinado conhecimento? E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: que tipo de exercícios são esses que você pretende fazer? Porque existem inúmeros exercícios que prometem a sua melhoria em matemática, né? Esses exercícios podem ser exercícios de fixação. Quando você abre um livro-texto, você encontra eles lá: exercícios de fixação, exercícios propostos, questões de vestibular, exercícios resolvidos. Que tipo de exercício? Então, se você está me falando de uma maneira genérica, né, de falar que vai conseguir, que quer atingir 801 pontos em matemática do Enem, que você quer conseguir interpretar as questões de matemática do Enem para conseguir passar em medicina, e você me pergunta se ler livros e fazer esse tipo de questão te ajuda, a minha resposta é: depende. Depende do tipo de questão e depende da forma que você vai ler ou do que você vai ler. Então, fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque no final, até o final, eu vou te dizer qual é a maneira que você tem que se preparar, que você tem que abordar justamente ou essa leitura ou essas questões, esses exercícios que você quer fazer aí, para maximizar as suas chances e para que você chegue lá no dia da prova do Enem, você atinja pelo menos 801 pontos na prova de matemática e passe em medicina do Enem. Então, olha só, se você parar para pensar, quando a gente fala sobre exercícios, o que acontece é que existem realmente inúmeros tipos de exercícios. Alguns desses exercícios podem te ajudar, e outros desses exercícios podem sim te atrapalhar para você conseguir chegar lá. Agora, por que um tipo de exercício pode te atrapalhar? Por que um tipo de leitura pode te atrapalhar para você que quer conseguir atingir pelo menos 801 pontos na prova de matemática no Enem? Olha só, vamos pensar primeiro no tipo de exercício, que é um exercício muito comum que tem em todos os livros textos lá de matemática, que são os exercícios de fixação. Por que os exercícios de fixação têm esse nome? Porque o objetivo deles é fixar algo que você viu. O que você viu antes? Algo que você leu, algo que você viu na teoria. Então esse é o principal objetivo desses exercícios de fixação. E o problema de você ficar fazendo vários desses tipos de exercícios é justamente o objetivo. O objetivo dele não é que você atinja uma interpretação melhor. Não é esse o objetivo. O objetivo dele é uma simples memorização. E também tem um perigo ao você ficar fazendo esse tipo de exercício, que é justamente você ficar viciado nesse tipo de exercício. Porque é um estimulante. Você pega exercícios, é fácil de você encontrar exercícios que estejam ao seu nível, esse tipo de exercício de fixação, e você se sente estimulado e você vai fazendo. Só que acontece é o seguinte, ó. Eu já falei com diversos alunos e várias pessoas, e eu percebo que eles fazem muitos desses exercícios, se sentem dominando a matéria, e quando chega próximo do dia da prova do Enem, quando eles pegam realmente os exercícios do Enem para fazer, eles percebem que não conseguem fazer. Eles estão tendo dificuldades em fazer os exercícios do Enem.
Inicialmente, fazendo aqueles exercícios de fixação, eles não tinham. Mas quando eles vão pegar os exercícios do Enem, eles sentem dificuldade. E por que é que isso acontece? E é importante que você entenda isso. Por que é que acontece esse problema quando eles vão pegar os exercícios do Enem? Porque os exercícios do Enem são exercícios contextualizados, tem um contexto por trás. O Enem conta uma história antes. Ali são apresentados nos exercícios do Enem muito mais dados do que você vai realmente precisar para resolver a questão. Então você primeiro tem que fazer uma separação dos dados importantes, dos não importantes, para aí sim você começar a entender a questão para depois você utilizar as ferramentas de matemática. Enquanto que os exercícios de fixação se preocupam somente com as ferramentas de matemática. Então é um grande problema esse. Você primeiro precisa aprender a interpretar. Aprender a interpretar é o centro, tem que ser o centro da sua preparação, justamente porque em todas as questões do Enem você vai precisar sim interpretar as questões. Eu digo em todas as questões do Enem. Não são só as de matemática não, em todas elas. E a matemática, você aprendendo a raciocinar com a matemática, aprendendo a interpretar e fazer as questões de matemática, isso vai te ajudar em todas as outras questões. Interpretação de todas as outras questões, porque você vai se habituar em raciocinar logicamente. Certo? Agora, olha só. Por que eu também fico falando? Eu vou te falar então, até o final desse vídeo eu vou te falar qual é a maneira correta de você se preparar para ser um exímio interpretador de questões de matemática do Enem. Mas por que eu fico batendo nessa tecla, né? Para você que quer medicina, você tem que fazer pelo menos 801 pontos em matemática no Enem, para que você possa passar em medicina. O que acontece? Para você passar em medicina, a sua média, para você passar com folga, a sua média tem que estar acima de 800 pontos. Isso eu digo a sua média geral. Então o que acontece? Se a sua média geral tem que estar acima de 800 pontos, significa que em algumas matérias você vai tirar mais, em outras matérias você vai tirar menos. Né? Vamos supor que você consiga acertar na mosca 800 pontos. Para que isso aconteça, uma média, para você calcular uma média, você tem que somar, se for uma média aritmética simples, né? Você soma todas as notas e você divide pelo número de matérias. E aí você encontra a sua média. Só que o que acontece com isso? Por exemplo, na prova de 2020, um exemplo que eu já dei várias vezes, em português, em linguagens, a maior nota foi 801 pontos. Olha só, a maior nota de todas. Então, se você não for uma pessoa sensacional em linguagens, você provavelmente não vai conseguir 801 pontos. Você ficaria com menos de 800 pontos. Então, como é que você superaria os 800 pontos na média geral do Enem? Fazendo com que em outras matérias você vai ter que superar 800 pontos. E a matéria mais fácil, aqui você tem mais chances de superar 801 pontos, é justamente matemática. E quem está falando isso não sou eu não, é o próprio site do INEP. Quando você vai lá no site do INEP, você pode ver facilmente lá que matemática é a única matéria onde em todas as edições do Enem, desde 2009, quando o Enem adotou o TRI, a nota máxima de matemática superou os 900 pontos. Teve até uma edição da prova de matemática, uma edição do Enem onde a prova de matemática superou os 1000 pontos. Enquanto, por exemplo, se você pegar ciências da natureza, isso só aconteceu, ou seja, de alguém passar de a nota máxima ser maior do que 900 pontos em 2 edições do Enem. Só em 2 edições. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que matemática é a matéria que mais pode fazer escalar a sua nota. Isso é importante. E para você fazer com que a matemática trabalhe a seu favor, você tem que se preparar do jeito correto. A estratégia é extremamente importante. E como é que você acha que você não vai utilizar uma estratégia adequada se você estiver lendo livros? Ler livros, vários livros, ou tentar entender aqueles livros, para aí sim começar a fazer exercícios, essa pode não ser a melhor estratégia para você. É justamente sobre isso que a gente está falando. Tá? Se você fizer isso da maneira correta, logicamente, você vai se aproximar e você vai realmente conseguir superar os 801 pontos lá na prova de matemática do Enem. Mas se você não fizer, isso vai ficar cada vez mais complicado. Agora, se você me perguntar assim, será que nenhum tipo desses exercícios de fixação, exercícios propostos,
questões de vestibulares, será que nenhum deles vai realmente me ajudar a superar os 801 pontos em matemática? Existem exercícios, sim, que são adequados para que você faça e você melhore. Você já deve saber de qual, porque eu falo isso todo momento. Quais são esses exercícios? Exercícios contextualizados no estilo do Enem. Exercícios contextualizados no estilo do Enem. É isso que você tem que fazer para que você consiga. Esses exercícios contextualizados são exatamente os exercícios que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Mais uma vez, exercícios contextualizados são aqueles que têm um contexto por trás. Todos os exercícios do Enem são baseados numa história. Quer dizer, são baseados, na verdade, no mundo real. Exercícios de matemática são baseados no mundo real. Então, o Enem traz uma situação, um problema baseado no mundo real e quer que você resolva. Então, se você quer melhorar a sua condição, se você é um atleta de 100 metros e quer ir para as Olimpíadas, você tem que se preparar adequadamente para aqueles 100 metros. Você vai ter que correr várias vezes 100 metros antes de você chegar lá no dia das Olimpíadas. Não adianta você se preparar com corridas de longa distância. Então, essa é a ideia. É você se preparar adequadamente. E você se prepara adequadamente pensando justamente no que você vai encontrar lá no dia da sua prova. Tá? Agora, sabe por que esses livros, de uma maneira geral, eles não são capazes de te ajudar a superar, a atingir pelo menos 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem? Você sabe por que a maioria deles não te prepara para isso? Pelo seguinte, porque esses livros, a maioria deles, eles não foram criados especificamente para o Enem. Isso eu estou falando de livros, textos que são utilizados pelas escolas. As escolas onde eu estudei, onde você provavelmente estudou. Esses livros, textos, eles não foram direcionados, eles não são direcionados para um estudo para o Enem. Então aquilo ali geralmente é feito para um vestibular genérico. Então você vai encontrar ali questões para que... E não só um vestibular genérico. Se você estava numa determinada escola, você tem que entender que essa escola ela é submetida ao MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, aqui no Brasil. Então o que acontece? Eles têm que seguir um conteúdo programático. Eles têm que seguir aquele conteúdo para que a escola seja validada perante o Ministério da Educação e Cultura. Então eu quero que você entenda o seguinte, que lá na hora da prova do Enem, existem questões, existem aspectos que você tem que desenvolver mais do que outros. Você tem que entender que a prova do Enem, você tem que se preparar para a prova do Enem, e não simplesmente uma adequação para o MEC. Então essas escolas aí, elas se preparam para um vestibular genérico, porque todos esses vestibulares, eles, de certa forma, eles estão debaixo lá do MEC. Então olha só o que acontece. Você está lá na sua escola e a sua escola está te preparando ao mesmo tempo para a UFRJ, que segue o Enem, mas também para o UERJ, que não segue o Enem. O UERJ é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, o UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então olha só o que acontece. A escola tem que te preparar para esse vestibular genérico. E a prova da UERJ, dessa faculdade estadual que não segue o Enem, é bem diferente da prova do Enem. E aí você fica à deriva estudando aquilo ali, e é capaz de você não conseguir ir bem. Teve já um aluno meu que, antes de começar a estudar comigo, o que ele fazia? Ele estudava por vestibulares mais difíceis que o que iam cair no Enem. Ele estudava por vestibulares do IME e ITA, por exemplo. O IME é Instituto Militar de Engenharia, ITA Instituto Tecnológico da Aeronáutica, considerados os vestibulares mais difíceis da América Latina. E o cara pegava aquelas questões lá, e ficava resolvendo, resolvia algumas, outras não. E quando ele foi pegar as questões do Enem, ele percebeu que estava muito distante ainda, estava com muita dificuldade de fazer essas questões do Enem. Por que é que isso aconteceu? Simplesmente pelo fato de que as questões do IME e ITA que ele pegava, muitas delas não eram questões contextualizadas, não eram questões que seguiam o padrão do Enem. Então ali, nessas questões que não são contextualizadas, você tem que levar em consideração a matemática pura para resolver. As ferramentas da matemática. Mas no Enem é diferente. No Enem, você tem que se acostumar que existem variáveis que você tem que controlar para chegar lá no dia da prova do Enem e conseguir mandar bem. Uma delas é o tempo. Então a prova do Enem, por mais que ela não seja tão difícil quanto esses vestibulares, você tem que ter outras competências para você conseguir resolver. Por isso que o seu preparo tem que ser bem adequado.
Não é à toa que nas Olimpíadas, por exemplo, existe uma prova de 100 metros e uma prova de 800 metros. E o atleta de 100 metros, ele não vai ser o atleta que vai ganhar os 800, provavelmente não. Porque são provas totalmente diferentes. Exigem preparações específicas, é isso que eu estou falando para você. Então lá no dia da prova do Enem, você vai ficar lá durante 5 horas no dia da prova de matemática. Você vai fazer ao todo 90 questões nessas 5 horas. E você tem que ter velocidade para fazer isso. O tempo é um fator importante para que você interprete também, que você faça. E quando você pega um livro texto, e você fica lendo aquilo ali, como é que você está preparando, melhorando o seu tempo na questão? Como é que você está melhorando a sua capacidade de separar os dados importantes do não importante? Então não é esse tipo de leitura que você tem que fazer. Não é a leitura do livro-texto em si, da teoria em si. A gente vai chegar lá qual o tipo de leitura que você vai ter que fazer para você conseguir superar os 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. A gente vai chegar lá. Mas, antes da gente chegar lá, vamos falar mais alguns detalhes a respeito disso aqui que eu estou dizendo. Então, recapitulando, eu já falei por que é que matemática é tão importante para você. Matemática vai ser a matéria responsável a alavancar sua média geral. Coisa que nenhuma outra matéria objetiva pode fazer. Na verdade, eu arriscaria dizer que matemática e redação são as matérias que vão fazer que você alavanque a sua média geral. São essas duas que você tem que se concentrar mais para alavancar a sua média geral. Eu não estou falando para você negligenciar nenhum conteúdo. Eu estou falando isso baseado em dados, tá? É importante que você entenda isso. E aqui, na verdade, eu quero que você entenda que você precisa entender a estratégia correta para você ser um as na interpretação de questões. Não basta sair por aí, eu vejo muita gente fazendo exercício à torta e à direito, né, e tenta melhorar da maneira que lhe cabe, mas você tem que entender que existem estratégias que vão otimizar a sua preparação, vão fazer com que você seja realmente um as na interpretação no menor espaço de tempo possível. Tá? E qual é o principal benefício de você se preparar com a estratégia correta? Quais são os benefícios de você se preparar com a estratégia correta em matemática para você superar os 801 pontos na prova de matemática para que você possa passar em medicina no Enem? Quais são os principais objetivos? O primeiro objetivo de você utilizar uma estratégia correta é que se você for mais eficiente com a matemática, vai sobrar mais tempo para estudar outras matérias. E lá no dia da prova do Enem, você não vai lá só para fazer matemática. Você vai encontrar lá português, que são linguagens, né? Vai encontrar história, geografia, biologia, isso, na verdade, nos 2 dias. Não no dia da prova de matemática, né? No dia da prova de matemática, que é o segundo dia de prova, você vai ter lá só matemática, física, química e biologia. Ou seja, matemática e ciências da natureza. Mas, ao longo de sua preparação, quanto mais tempo sobrar para as outras matérias, melhor para você. Porque você vai precisar, na média, superar os 800 pontos. Então você vai precisar, sim, se dedicar a essas outras matérias. Então, quanto mais eficiente for o seu estudo da matemática, melhor para as outras matérias. Tá? E não é só por isso. Você já ouviu falar que as pessoas que querem medicina, elas têm que fazer a prova mais de uma vez. E eu te pergunto, quantas vezes você quer fazer a prova do Enem até conseguir passar em medicina? Seria bom que a próxima edição do Enem fosse a última vez que você fosse fazer o Enem, porque seria a edição que você ia passar em medicina. Então, olha só que interessante. Essas estratégias, elas vão contribuir muito com isso para você ultrapassar esses 801 pontos em matemática, no Enem. Porque isso é imprescindível. Você tem que passar, você tem que superar essa média aí para você conseguir entrar em medicina. Então, olha só que interessante, ó. Olha o que a gente está dizendo aqui. Eu estou falando para você que você precisa dedicar um tempo para utilizar a estratégia adequada. E eu já falei também o seguinte, em outro vídeo eu falei que existem alguns pilares, existem 3 pilares básicos que você tem que ter, que você tem que dominar para que você consiga superar 801 pontos em matemática, para que você passe em medicina no Enem. Que 3 pilares básicos são esses? O primeiro pilar que você tem que dominar é a mentalidade.
Você tem que ter uma mentalidade coerente, uma mentalidade boa, para que você não se abata com os problemas que vão aparecer ao longo do processo. As questões que você tenta fazer e não consegue, ao pessoal gritando em sua volta, acontecendo N coisas à sua volta e você querendo estudar e não conseguindo. Você tem que ter autoconfiança para chegar lá na prova do Enem e conseguir superar os obstáculos. Ou seja, o primeiro aspecto que você tem que ter é a mentalidade. O segundo aspecto que você tem que ter são justamente a prática. Chamo de prática. Que prática é essa? São os exercícios que você vai fazer. Então você tem que se preparar adequadamente com os exercícios. Mas não é isso, existe uma estratégia muito grande por trás disso. Não é simplesmente fazer a prova do Enem, que isso já é o suficiente para você. Não é assim que funciona. Você primeiro precisa organizar os exercícios. Você precisa fazer exercícios que estejam no seu nível. Você precisa de um método específico de interpretação. Você precisa saber a ordem que você vai ler as questões. Você precisa identificar as questões mais fáceis e diferenciar elas das questões médias e também diferenciar essas das questões difíceis. Ou seja, existe uma série de coisas que você tem que fazer que envolve a prática e você tem que dominar para você conseguir superar os 801 pontos lá na prova de matemática do Enem, para você passar em medicina. E também, o último pilar, eu falei dois, né? O primeiro é a mentalidade, o segundo a prática e o terceiro é justamente a revisão. Por que revisão? A revisão ela serve para manter lá na ponta, na primeira gaveta do seu cérebro, a gaveta de mais fácil acesso, as informações que você vai precisar usar lá na prova do Enem. Então você precisa de revisão. Qual a maneira correta de fazer revisão? Qual a melhor estratégia? De quanto em quanto tempo eu tenho que rever um determinado conteúdo para não esquecer? Isso são coisas que você tem que entender, mas que também a matemática facilita demais para você isso. Por quê? Porque a matemática, entre todas as matérias do Enem, é a que tem a maior interdependência entre os conteúdos. O que é isso? Um conteúdo depende do outro. Então, quando você estuda um conteúdo, você necessariamente está estudando outro ou vários outros. Isso também te ajuda demais na parte da revisão, que também precisa de uma estratégia. Mas aqui eu quero frisar principalmente a estratégia do pilar central, que é o da prática. Tá? Então, olha só o que acontece aqui. Ó. É interessante você ter uma estratégia muito certa para você desenvolver todas essas habilidades que você precisa, para você desenvolver todos esses pilares. Para que servem pilares? Para que uma determinada estrutura não venha desabar, não é isso? Então esses pilares são os pilares que vão sustentar justamente a sua aprovação, vão sustentar o fato de você passar no Enem. Esses pilares vão ser os responsáveis por você ultrapassar 801 pontos na prova de matemática e passar em medicina no Enem. É justamente isso. Então olha só o que acontece aqui. Ó. Antes de eu começar a falar, né, sobre como seria essa preparação mais adequada, deixa eu falar o que as pessoas mais erram ao tentar se preparar para a medicina no Enem. Né? Então a gente está falando aqui da leitura de livro e ao fazer exercícios. Então o que acontece? Qual o maior erro que as pessoas cometem ao trabalharem com esse tipo de material? É o seguinte, primeiro, que ao longo de toda a vida delas, elas aprenderam de uma determinada maneira. Que maneira foi essa? Sofrendo uma carga de informação muito grande, que são os conteúdos que foram passando para elas ao longo das matérias, e aí, ao longo dos anos, né, ao longo do ano, no caso, ali, vão passando uma determinada quantidade de conteúdos de matemática, e essa pessoa ela vai ter que absorver aqueles conteúdos, uma grande quantidade desses conteúdos, para depois conseguir expor esses conteúdos numa determinada data, que é o dia da prova. O que acontece? Quando você vai recebendo aquela grande quantidade de conteúdo, você vai se sentindo, como é que eu posso dizer, ansioso. No mínimo ansioso. Por quê? Você recebe aquela quantidade de conteúdo, geralmente você recebe mais conteúdo do que você é capaz de absorver, do que você é capaz de entender. Foi isso que aconteceu comigo quando eu estava no meu pré-vestibular. No meu pré-vestibular, lá eu estava me preparando e iam me dando aqueles conteúdos, eu ia assistindo todas as aulas, e ficava ali, absorvendo aquilo ali, o que eu podia, e me dava uma bateria de exercícios para fazer para casa. Eu não conseguia fazer nada, até porque eu não estava conseguindo lidar com aqueles conteúdos. Aquilo estava aumentando a minha ansiedade. Até chegou o ponto de que, faltando 4 meses para a prova do vestibular que eu ia fazer, eu zerei.
esse simulado. Eu zerei o simulado. E aí, o tempo foi passando, eu encontrei a estratégia correta de estudar, que eu vou te passar um pouco aqui. E com essa estratégia correta de estudar, o que aconteceu? Eu cheguei lá no dia do meu vestibular e fui aprovado. Esse vestibular que eu fiz foi o Instituto Militar de Engenharia, já até citei nesse vídeo, né? Foi o IME, aqui no Rio, fica no Rio de Janeiro, considerado um dos vestibulares mais difíceis da América Latina. Então, o que acontece? Eu fui aprovado nisso, mesmo sendo um aluno fraco. Deu tempo de eu mudar o curso dessa trajetória por meio de uma estratégia adequada para eu conseguir chegar lá. Isso foi muito importante. Sem isso, eu não conseguiria ter chegado. Então, é importante que você entenda isso da estratégia, tá? E aí, como é que as pessoas começam a estudar? Baseadas nisso, nessa quantidade de informações. Então, elas pegam um livro e vão lendo esse livro, tentando dominar esses conteúdos, para só então depois fazer exercícios. Só que essa não é a melhor maneira de você fazer isso. Não é a melhor maneira de você fazer isso. Por que não é a melhor maneira? Porque isso aumenta a sua ansiedade, você demora muito mais tempo para absorver um determinado conteúdo desse jeito. Então, é isso. Agora, então, vamos ao ponto que eu gostaria de falar com você especificamente, que é o seguinte. Qual é, então, a melhor maneira de eu me preparar para conseguir atingir pelo menos 801 pontos na prova de matemática para que eu possa passar em medicina no Enem? Qual é a melhor maneira de você se preparar? A melhor maneira, eu já dei o spoiler aqui, é justamente você se preparar por meio de exercícios contextualizados no estilo do Enem. Não necessariamente do Enem, mas no estilo do Enem. Qual é o estilo do Enem? O estilo do Enem são questões contextualizadas, ou seja, baseadas numa situação que aconteceu no mundo real que aconteceu no mundo real e que você fatalmente vai ter que dominar essa forma de fazer esse exercício. Agora, tem que tomar cuidado também de você não pegar questões contextualizadas que fogem também ao que você vai encontrar no Enem, porque o Enem tem o seu padrão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar as questões que estão no Enem. Você tem que organizar, começando pelo conteúdo mais essencial. O que é mais essencial? O conteúdo mais básico. Ele é essencial por quê? Porque outros conteúdos vão ter que se apoiar nele. Então é por esse tipo de conteúdo que você tem que começar o seu estudo. Não adianta começar por conteúdos mais complexos. Você não vai dar certo. Então, e além disso tudo, não adianta também você começar a fazer questões aleatoriamente. Por que não adianta? Por que não adianta? Porque você precisa também de questões que estejam no seu nível. Além de você construir a competência necessária com os conteúdos mais básicos para depois você ir avançando, seu primeiro passo, você precisa pegar dentre todos esses conteúdos, pegar questões que estejam no seu nível e ir avançando gradativamente. Ou seja, dentro do conteúdo, dentro de cada um dos conteúdos, você precisa organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. Para aí sim você ir melhorando, para aí sim você, questão a questão, você ir galgando postos e melhorando a sua situação. Porque se não for desse jeito, se você não fizer assim, é capaz de você pegar muitas questões que estejam muito abaixo do seu nível, questões muito mais fáceis, e isso é como se você fosse alguém que está levantando peso e pega peso muito mais leve do que você pode carregar. Isso não vai ajudar muito para que você progrida, para que você evolua. E além disso, você também pode, se você não adequar os exercícios, você pode pegar exercícios muito mais difíceis do que você está preparado para pegar no momento. E aí o que acontece? Também do mesmo jeito, mesma analogia. É o cara que vai para a academia e tenta pegar, no primeiro dia, tenta pegar pesos muito mais, com massa muito maior do que eles podem levantar. Então, tem que ser diferente esse seu processo. O seu aprendizado tem que estar condizente à sua situação atual no momento para que você consiga progredir. E qual é a principal vantagem de você estudar por meio de exercícios contextualizados no Enem? Eu falei para você o seguinte. Então, como eu tinha dito, qual é o tipo de leitura que você tem que fazer? O principal tipo de leitura. A leitura que você tem que fazer é justamente no início desses exercícios contextualizados. Você tem que aprender a ler esses exercícios contextualizados. É eles que você tem que ler. E não o livro-texto, a teoria, inicialmente.
Porque você tem que aprender a interpretar eficientemente. E ali, conforme você vai lendo esses exercícios de matemática, vai lendo, vai entendendo, você vai aprendendo as palavras-chave que a matemática utiliza. E isso vai te dando um grau de interpretação muito maior, elevado. Você vai aprendendo a interpretar cada vez mais, isso vai aumentando o seu nível de consciência no que diz respeito às questões de matemática do Enem. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. Mais um detalhezinho que eu quero dizer. Você, estudando desse jeito, estudando dessa maneira, quando você está de frente de um exercício, o seu objetivo é acertar aquele exercício. E com esse objetivo de acertar, o seu cérebro trabalha de uma maneira totalmente diferente. Ele vai ser estimulado a tentar encontrar a melhor solução para aquilo ali. O seu cérebro vai ser estimulado a encontrar o melhor caminho, o menor tempo. E é importante que você se preocupe com essa questão do tempo, porque na hora da prova lá do Enem, o tempo realmente conta. O tempo, ele vai ser um fator que pode te pressionar, e com essa pressão que você receber, se você não estiver preparado, você errar uma questão por conta disso. Errar uma conta, marcar o cartão de respostas errado. Então, essa preparação tem que ser eficiente a esse ponto. São vários fatores que você tem que controlar para chegar lá no dia da prova e arrebentar. Entendeu? Então, olha só que interessante. Ó. Você vai conseguir se sentir estimulado passo a passo. A cada passo que você dê, você vai se sentir estimulado ao próximo. Principalmente se você estiver acertando a maioria dos exercícios. Por isso que é importante você fazer um ajuste dos exercícios que você está fazendo, que você está pegando para fazer. E aí, passo a passo, fazendo exercício a exercício, na ordem correta, dando ênfase nos exercícios mais importantes, nos exercícios que vão te... exercícios mais importantes, isso varia de pessoa para pessoa. Não é para você acreditar que os exercícios que mais caem é o que eu tenho que dar mais importância. Não é bem assim, não. Porque os exercícios que mais caem podem não ser o que mais vão cair na sua próxima prova. Por isso que eu digo para não negligenciar nenhum tipo de conteúdo. Mas é importante que você entenda o seguinte, ó, que você vai entender quais são os conteúdos que você vai tendo mais dificuldade, quais são os tipos de questão que você está tendo mais dificuldade. Para aí sim, você pegar essas questões e separar para que você enriqueça a sua revisão, que é o outro pilar. Certo? É assim que você tem que trabalhar para que você consiga superar os 801 pontos em matemática lá no dia da prova do Enem, para que você passe em medicina. É isso que você tem que fazer. Certo? Então, eu expliquei aqui para você que a estratégia é totalmente importante. Você estudar centrado em exercícios contextualizados é o que mais pode te dar valor lá no dia da prova do Enem. Então, essa daqui foi a minha mensagem de hoje. Espero ter ajudado. Caso eu tenha te ajudado, caso eu tenha contribuído de alguma forma, escreva aí nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever. Vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Meu objetivo aqui é fazer com que você supere os 801 pontos, a prova de matemática do Enem, para que você consiga passar em medicina no Enem. Tá bom? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo ou na próxima live. Um abraço.